Boa noite. Para quem já está chegando, me dá um sinal de que está me ouvindo, por favor. Se o som está bom. Boa noite, meus irmãos. Estamos novamente aqui através do Facebook do 24º Seu Conselho de Unificação Espírita, para podermos estudar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. Vamos dar início, chegado a nossa hora. Nós vamos fazer a leitura inicial do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel. Na oração. Senhor, ensina-nos a orar. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes, nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados pedem a solidão com a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com exaustão, a boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade e do trabalho, da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, entendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulato definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalma-se os desejos tumultuados, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama e o mestre, respondendo-lhes as orações, modifica-lhe a vontade, todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levante-te e segue-me. E até ergueu-se e seguiu. Após a leitura, sintonizados com o Pai Maior, vamos acalmar, serenar nossos corações, esquecer o mundo material e possamos absorver todos os ensinamentos vindo da espiritualidade. Que esses ensinamentos possam refletir e possam se expandir para aqueles que necessitam através das nossas boas vibrações, dos nossos pensamentos. Chegue a todo aquele que pede por uma ajuda, pede por um socorro. Que Jesus nos abençoe nesse instante, agora e sempre. Nós vamos dar início a esse trabalho de estudo, né? Eu gostaria de pedir àqueles que já estão assistindo para me falar se estão ouvindo perfeitamente, está boa a voz, se está chegando a audição, de modo que todos possam compreender o que a gente está estudando nesta noite. O assunto, né, que nós vamos estar falando é um assunto assim muito interessante, muito propício, né, nesse momento que nós estamos passando, sobre anjos da guarda e espíritos protetores, né? Nesse momento que nós estamos passando da pandemia, em quarentena e isolamento, muitos de nós, né, estamos em casa, outros já voltaram para o seu trabalho, mas a gente percebe muitas pessoas aflitas, muitas pessoas em pânico, muitas pessoas com medo que tudo está acontecendo, não querem sair de casa, com medo, se forem, né, necessário voltar ao trabalho, tem medo.
e estão sozinhos, né? Aquelas pessoas que realmente estão sozinhas em casa e ficam com esse receio. Então, esse tema é um tema assim muito interessante. Por quê? Porque esse tema Anjos da Guarda, né? Todas as tradições populares, nas mais diversas religiões, nós encontramos referência a anjo da guarda, né? Mas a pergunta que a gente faz, né? Mas quem são eles? Quem são os anjos da guarda? Né? Nós temos mesmo um anjo protetor dedicado, ele nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. E se ele nos acompanha, como ele se comunica conosco, né? Como ele é capaz de nos orientar? Então, são dúvidas que nós temos a respeito desse anjo da guarda, né? Se nós temos, se estamos sozinhos, se nós não estamos sozinhos na hora da aflição ou não. Então, uma pesquisa feita nas ruas perguntava às pessoas sobre essa proteção do anjo da guarda, se acreditava, se não acreditava. Então, a maioria das pessoas diziam que acreditava, sim, numa proteção divina, né? Uma proteção de Deus, o Pai Criador, né, através de um protetor, de um anjo, de um guia, mas assim, a grande maioria das pessoas não se achavam, né, absolutamente só. Existe sim alguém junto deles. Então, desde de sempre a gente conhece essa figura do anjo da guarda, né? Nós aprendemos a rezar desde criancinha para ele nos proteger, nosso santo anjo protetor. Então, existe até várias imagens que tentam representá-la, né? A mais popular que a gente conhece é aquela daquele anjo com grandes asas, né? Guiando uma criança pelo caminho. Hoje mesmo, abrindo o Facebook, alguém postou uma foto, né, desse anjo cuidando de uma criancinha à beira de um rio, num barquinho. Então, a gente sempre vê, né, esses anjo protetor com grandes asas. E é importante, né? É importante saber que a imagem desse anjo para nós nos remete justamente isso, aquele que nos guia, que nos protege. Então, em outras religiões, fala-se em anjo da guarda. Nós espíritas nos referimos a anjo guardião. Mas esse anjo, né, que muitas pessoas falam, mesmo da doutrina espírita, né? Esse anjo, ele é um espírito angelical, criado, perfeito para a nossa proteção, foi criado excepcionalmente só para isso, né? Anjos, né, segundo a doutrina espírita, anjos são espíritos de homens, assim como nós, que foram criados simples e ignorantes e que já fizeram, né, esse trabalho de evolução. Então, são filhos de Deus também, que através do seu progresso atingiram o patamar e são melhores e se esforçaram para isso. Eles já se despojaram da maior parte das imperfeições. Então, os anjos guardiões são embaixadores de Deus, mantendo acesa a chama da fé nos corações e auxiliando os enfraquecidos na luta terrestre. Isso é uma frase de Joana de Ângelo. Então, são anjos guardiões, são embaixadores de Deus. Na doutrina espírita, nós entendemos a classificação dos espíritos, em que anjo, né, é uma condição angelical que está no topo. Portanto, nós, né, estamos aqui na Terra, nós temos um espírito angelical, né, superior, né, que está à nossa disposição diariamente. Né? Nós temos, sim, espírito que nos protege, entidades, né, que podem ter feito parte da nossa história no momento de vidas passadas, né? Alguém que tenha simpatia pela causa que alguma pessoa está desenvolvendo, alguém que atenda uma solicitação de outra entidade que nos quer bem, ou que nós atraímos por nossos pedidos. Então, esses protetores que nós temos diariamente são como se fosse aquele pai querido, um irmão maior, um amigo que está sempre ao nosso lado para nos proteger, nos amparar e nos instruir. Segundo Allan Kardec, todos nós, ao encarnarmos, recebemos um tutor espiritual, que muitas das vezes está conosco antes da programação reencarnatória e continua muitas das vezes após o retorno da pátria espiritual. Então, é uma consolação, né? Saber
que existe, né, um amigo espiritual para nos ajudar, nos orientar, nos inspirar nos momentos de dificuldade, né, e auxiliar no nosso progresso espiritual aqui na Terra. Então, a necessidade que nós temos desse amparo e através da bondade de Deus, da sua misericórdia, nós temos essa condição e temos esse benefício da espiritualidade estar nos ajudando, nos amparando. Então, ninguém está sozinho. E esse espírito protetor, ele sempre fala a nossa consciência. Então, aquela voz interior que a gente não sabe de onde vem, porque ele sabe de tudo, ele sabe do nosso planejamento encarnatório e ele nos acompanha durante a nossa existência. Então, ele está nos inspirando. Muitas das vezes, em alguma necessidade, algum momento que a gente precisa estar buscando uma instrução e a gente fica na aflição, o que acontece? A gente ouve essa voz dentro de nós e a gente fala, é a nossa consciência, né, que me fez refletir. Então, é muito importante a gente saber que esse protetor, ele tem que ter um grau de elevação espiritual maior que o nosso, né, para que ele possa nos ajudar efetivamente. Porque se ele fosse de grau espiritual igual a nós, aqui na Terra, espíritos imperfeitos que somos, muitas das vezes entramos em desequilíbrio, temos dúvida, temos medo. Se a gente tiver dúvida, ele vai ter dúvida, né? Se a gente tiver medo, ele vai ter medo. Então, como ele vai nos orientar? Então, precisa estar no nível evolutivo acima de nós, para que ele possa estar efetivamente nos ajudando. E ele pode levar séculos nos ajudando, em várias encarnações, né? Nos orientando, nos instruindo, muitas das vezes. Mas o que é importante é que nós temos o quê? O livre-arbítrio. O protetor está sempre conosco, ele nos inspira, mas as decisões que nós tomamos sempre será nossa. Então é muito importante isso, porque se ele, nosso espírito protetor, né, nosso anjo da guarda, se ele interferisse nas nossas vidas, né, ninguém mataria, ninguém roubaria, ninguém cairia em erros, ninguém trairia, ninguém mentiria, porque o nosso protetor, ele não aprova isso. Ele quer a nossa melhoria, mas em respeito ao nosso livre-arbítrio, nos deixa agir, com a certeza que após a nossa ação, nós teremos que suportar o peso da reação. Isso é lei divina. E o mesmo acontece, né, quando nós vamos a um médico, por exemplo. Né, nós vamos ao médico, ele passa a receita para aquela dor física, né, porque naquele momento que nós estamos passando, dá todas as instruções de como proceder para a cura da doença, né, e não nos obriga a nada. Cabe nós termos consciência da necessidade de tomar o medicamento, de usar de forma correta, né? E assim é o nosso protetor. Nós recebemos todas as instruções, a boa inspiração, mas colocar em prática fica a nossa inteira liberdade. São tantos, né, os nomes dados, né? Nós conhecemos, é o anjo da guarda, é o anjo protetor, é o anjo de luz, né, é o benfeitor, mas nós temos a certeza que é o nosso amigo que não nos abandona, está sempre conosco, onde quer que estejamos, através dos nossos pensamentos. Segundo Emmanuel, esse amigo, ele pode se afastar de nós quando nós começamos a descambar pelo caminho, caindo, errando. Muitas vezes ele se afasta, mas nunca nos abandona. Eles ficam a certa distância, né? Nós estamos envoltos em todo esse fluido cósmico universal. Então, ele está ao nosso redor, ele está captando os nossos pensamentos, né? Precisamos querer, sim, né, a proteção. Nós precisamos querer, né? Não adianta eu só exigir que tudo dê certo na minha vida. Eu peço, mas pedir, né, auxílio, proteção e cometer todos os erros possíveis é uma questão de sintonia e atração. Então, nada vai adiantar. Nós conectamos com aquilo que nós sintonizamos. Então, temos que ter uma faixa de sintonia, né, um grau de clareza
para compreender, né? Todas as provas que nós temos que passar, nós temos que compreender que estamos passando, né? Porque muitas das vezes provocadas justamente pela nossa imprevidência, justamente por nós estarmos conectando e sintonizando com aquilo que não deve. Então, nós precisamos querer a proteção, nós precisamos nos conectar com nossos espíritos protetores através de quê? Através do nosso pensamento, através de principalmente da oração. Oração, né? Religar. Nós precisamos ligar com a espiritualidade e compreender. A oração, ela não muda o nosso caminho, mas ilumina esse caminho. Então, a oração iluminando, permitindo a visão do nosso caminho, eu posso escolher por onde andar e principalmente como andar por esse caminho, como as escolhas que eu tenho que fazer. Né? Falando sobre oração, do livro Boa Nova, na psicografia de Humberto de Campos, Chico Xavier, nós temos o capítulo da oração dominical. É muito interessante que fala justamente sobre a oração, do que a gente pede para os nossos protetores, né? E um exemplo é da cura da sogra de Simão Pedro. Após a cura dela, ela ficou assim maravilhada com tudo que tinha acontecido, né? Os poderes ocultos de Jesus, né? Que ele falava em nome de Deus, e ela passou a ter aquela profunda fé ardente, né? Mas após restabelecida a sua doença, ela começou a pensar, né? Será que Deus atende todas as nossas indagações? Deus atende todas as súplicas de todos os filhos, ele está à nossa disposição. E ela, pensando nisso, ela chamou Pedro para conversar sobre esse assunto, das possibilidades de pedir favores excepcionais para a sua família. Então, muitas das vezes, na oração, a gente quer pedir coisas que nos atendam, muitas das vezes, materialmente, né? Nas nossas necessidades. Muitas das vezes a gente pede aquilo que a gente quer, não aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita naquele momento. Mas a gente acha que aquilo é importante. E ela, após a cura, depois desse momento que ela passou, ela achou, se ele ajuda, nós estamos tanto com ele, por que não pedir coisas que nós precisamos, né? Tanta coisas aqui, dinheiro, tanto serviço doméstico na casa, né? Cheio de coisas. Jesus, né, tendo a capacidade, será que ele não pode nos ajudar? Aí Pedro ficou lá pensativo, recabeado, né? Será que eu falo com Jesus? Será que eu não falo? Que coisa desagradável. Eu vou pedir ajuda, né? Se ele pode. Então, aí passou um tempo, aguardou, e quando teve a oportunidade, Pedro perguntou a Jesus: Mestre, será que Deus nos ouve em todas as orações? Aí Jesus respondeu: Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem, que acima de seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado, que criara o ambiente da vida. As criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam as necessidades de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha, com o seu amor, toda justiça e sabedoria. Todas as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Então, chega a Deus todas as preces, né? Chegam a Ele com nomes diversos. Foi como nós falamos, né? Nós pedimos ao nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor. A gente pede a tantos nomes, né? A gente pede até a um parente que desencarnou. A gente pede para que a nossa oração chegue a Deus. E todas as orações, todo esse sentimento que flui de nós, chegará a Deus. Aí Pedro continuou, né? Mas se houve, por que nós estamos passando por tanta necessidade? Aí ele abre o jogo para Jesus. No entanto, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanha diferença de sorte? Muitas das vezes a gente pensa isso, né?
Porque se a gente tem um anjo da guarda, nosso anjo protetor, por que um tem uma sorte, o outro não tem? Por que coisas dá certo para uns, para outros não dão? E ele estava fazendo as mesmas perguntas para Jesus. Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar a nossa horta? Nós somos assim ainda, né? Tanto tempo depois nós ficamos, né, pensando, por que eu passo por necessidade e o outro não passa? Por que o outro tem proteção e eu não tenho? Por que tem essa divisão? Mas Jesus, né, com a sua sabedoria, a sua pedagogia, no seu amor, ele responde: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Então, nós estamos aonde nós devemos estar. Nós estamos passando aquilo que nós devemos estar passando. Não adianta a gente comparar a nossa vida, não adianta a gente achar que meu anjo da guarda está fraco, que eu preciso fazer algo para que mude, né? Que Deus não está ouvindo as minhas preces. Eu estou ali, estou passando por determinada situação porque é necessário. Aí Pedro continua ainda: mestre, como devemos interpretar a oração? Essa oração, se eu peço, eu sou atendido? Como são atendidas minhas necessidades? Então ele responde: deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. E ele completa: em face ao relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável. Né? O Pai no recurso, postergando-lhes os desígnios, respeitando as suas questões íntimas e profundas. Então, Jesus nos esclarece aqui que quem perde o fio da meada somos nós mesmos, que deixamos de nos conectar com a espiritualidade. E quando nós conectamos, muitas das vezes, nós pedimos aquilo que nós achamos que é necessário para a minha vida. E não pensamos que que aquilo que nos é dado é aquilo que nós precisamos no momento. Então, quando nós, protegidos, né, que nós temos a proteção divina, através de uma gama de espíritos amigos, né, que somos inspirados, né, por esse amigo e protetor, nós temos que pensar e refletir, né, que nós não podemos nos afastar. E nos afastando, né, através da nossa sintonia, do nosso pensamento, nós vamos sofrer as consequências dos nossos próprios atos. Porque o espírito protetor, ele não impede o sofrimento do seu tutelado. Nós temos o livre-arbítrio. E sofrimento nós temos que passar, nós temos que compreender a questão da dor. E se nós fazemos escolha equivocada, nós temos que sentir a responsabilidade. E para aprender, tem que errar. E saber que fazer escolha errada é tentar acertar novamente, voltar para o caminho correto. Então, o protetor tenta de todas as maneiras influenciar através de bons pensamentos. Quantas vezes nós dizemos que é a nossa consciência que nos mostrou o caminho, ou não, que nós acertamos ou não. A gente sempre dá o nome de consciência, de inspiração, mas são os nossos protetores que estão ao nosso lado, nos inspirando, nos trazendo a resposta daquilo que nós precisamos naquele momento. Quantas das vezes que nós estamos assim, inquietos, angustiados, buscando inspiração, buscando assim resposta por alguma coisa, e de repente a gente encontra com alguém na rua e fala alguma coisa, e a gente fala: nossa, era isso, justamente isso que eu precisava ouvir. Então, os nossos espíritos protetores, eles enviam emissários. Aquilo que precisa chegar até nós vai chegar de alguma forma. E nós não podemos nunca utilizar a palavra abandono. Meu anjo da guarda me abandonou, Porque abandono é pesado,
né? Ele fica de longe, espreitando, respeitando o direito que nós temos de usar o nosso livre-arbítrio, como acharmos melhor. E quando erramos, aí a gente acha que ele não abandonou, que o nosso anjo da guarda é fraco. Quantos de nós, né, nessa nossa vida, já ouvimos falar, ou nós mesmos já falamos, né? Ah, meu anjo da guarda é fraco. Que fraco, nosso anjo da guarda, ele é um espírito acima de nós, que nos protege, que nos ampara, que nos ama, que quer nosso bem, que vibra com a nossa vitória, se entristece com o nosso erro. Então, a tarefa do anjo da guarda é uma tarefa que não é nada fácil. Eles são invisíveis, eles nos inspiram, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tem que haver uma conexão. Devido à rotina, à correria do dia a dia, né, nós não percebemos a ajuda diária, a sua contribuição imensa em nossas vidas, né? Lembrando, muitas das vezes, quando as coisas começam a dar errado, aí nós lembramos, ai meu Deus, mas é bom nós lembrarmos e pedirmos essa proteção e nos conectarmos novamente com Ele. Então, o poder da oração é muito grande. Não é orar só em determinado momento. A gente tem que aprender a orar sempre, em todos os momentos da nossa vida. Quando nós sentirmos a necessidade, a aflição, a dor, a oração, uma simples palavra, se conectar com a espiritualidade é muito necessário. Então, depende de nós a influência. Não posso achar que o anjo da guarda ele fica o tempo inteiro ao meu lado, livrando de todo o mal, como uma criancinha aprendendo a andar. Tem que ficar segurando. Nós já sabemos andar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Ele está conosco e nos inspirando, mas sempre nós temos que fazer a nossa parte. Nós percebemos a presença desses amigos, em vários momentos, de dor, de aflição. A gente nunca pode achar que estamos sozinhos, desamparados, de forma quase imperceptível. Eles estão nos apoiando, nos consolando, nos orientando. Quantas vezes nós pedimos ajuda e achamos que estamos sozinhos? Nos revoltamos muitas das vezes, quando a gente não consegue captar, quando a gente não consegue compreender a razão da dor, porque que aquilo está acontecendo na nossa vida. Mas o que eles fazem muitas das vezes? Eles nos deixam refletir, pensar, agir. Então, quando nós nos acalmamos, silenciamos o nosso íntimo, nós sentimos a voz interior nos apoiando. Aí sim, nós ouvimos a nossa consciência, que ela está lá falando conosco, trazendo solução de problemas complexos, que a gente não achava uma solução plausível naquele momento. Quantas das vezes a gente dorme com angústia, com anseio, ansiosos, com medo, sem saber a solução de um problema, e acha que aquele problema muitas das vezes não tem uma solução. E a gente dorme. Quando a gente acorda com a solução do problema. Está aí. A gente precisa se acalmar, encontrar esses amigos no silêncio. Nós temos mais ajuda do que nós imaginamos. Muitas vezes nós fechamos os ouvidos, os olhos para esses benfeitores. Ele não nos leva a fazer aquilo que ele acha melhor, mas nos orienta a fazer a melhor escolha. Eles respeitam a nossa individualidade a todos os instantes. Então, nossos desvios do caminho reto se procede a partir do momento que nós deixamos de vigiar nossos pensamentos, as nossas sintonias, a nossa conexão. Então, a importância da vigilância. Jesus disse: vigiai e orai. Nós precisamos vigiar, compreender,
quem somos, o que nós estamos fazendo, o que nós precisamos fazer. Então, os anjos da guarda, eles se afastam quando percebe que não consegue falar com o nosso pensamento. Tamanho embrutecimento que nós estamos, muitas vezes revoltados, cheios de mágoa, muitas das vezes de ódio de alguma coisa que está acontecendo. Então, eles não conseguem chegar até nós. Então, o limite é exatamente eles perceberem que voltamos, né, a escutar, a compreender as suas sugestões na nossa mente. Então, é o momento que eles retornam para que a gente possa sentir essa inspiração. Então, cabe a nós. E cada um de nós temos um espírito protetor que nos protege, que nos ampara, que nos instrui em todos os momentos da nossa vida, né? Conosco, né? Na retaguarda, na espreita, quando nós pedimos auxílio, eles nos orientam, não interferem na nossa vida, mas faz com que a gente possa escolher caminhos corretos. E é importante, né? Além desse protetor, tem os protetores das ruas, das cidades, dos países, né, do planeta, nosso irmão maior Jesus, o governador espiritual do planeta Terra. Então, esses são os anjos guardiões da humanidade, né, espíritos missionários que velam por nós. Eles velam, né, para o progresso do povo, eles se interessam, né, para que as criaturas realmente progridam, né, superem suas dificuldades. E é um momento importante da gente realmente acreditar nesse poder divino, acreditar nessa proteção, né, que esse momento que nós estamos passando, nós não estamos sozinhos, nós não estamos ao léu. Tudo está sob controle. Não adianta a gente desesperar, achar que tudo vai acabar, que nada vai dar jeito, que não vai ter emprego, que não vai ter comida, e não vai ter escola, não vai ter nada. Tudo está sob controle. A gente precisa sintonizar, a gente precisa trazer energias boas, pensamentos bons, não entrar em pensamentos negativos. Precisamos vibrar para que esses espíritos, né, esses anjos guardiões do planeta, eles possam realmente inspirar a humanidade, que a gente possa compreender de tudo que está passando. Então, Deus tudo provê e prevê, né, com a sua sabedoria, com a sua bondade, com a sua misericórdia, sempre, em todos os momentos na nossa vida. E saber, né, que existe espíritos protetores, amigos espirituais, anjo da guarda, qualquer que seja o nome que a gente dê a ele, né, não importa. É um estímulo muito grande para que a gente possa crescer. Então, nos dá uma confiança, nos dá uma esperança. E mais, a gente precisa realmente ter essa confiança. É importante para que a gente possa crescer, né? Então, é importante saber que existem muitos espíritos interessados no nosso progresso individual e no progresso da humanidade. Isso traz um conforto, um alento muito grande, né? Nós não estamos sozinhos. A gente tem que estar sempre pensando nisso. Não estamos sozinhos. Existe uma gama de benfeitores espirituais que vibra por cada um de nós, que vela para a coletividade. Então, a gente tem que estar sempre sintonizado e pensar que não estamos sozinhos. E se nós estamos sozinhos, se existe, né, um espírito protetor, se existe aquele que vela por nós, então como chamar? Como eu vou chamar esse amigo? A quem vou chamar na hora da dor que abate a minha porta, né? Quando precisar de uma inspiração? Eu vou recorrer a quem, né? Nós temos uma ligação com o nosso protetor. Então, na hora da aflição, da dor, o que eu tenho que fazer? Deixar a mente vazia, né? Para receber a inspiração. Então, quando nós sintonizamos, quando silenciamos o nosso íntimo, nós ouvimos essa inspiração.
né? Nós temos a certeza dessa proteção, da companhia deles. Tá? Nos dá essa confiança no plano espiritual. E quando nós não sabermos a quem chamar, como chamar, nós chamamos por quem? Por Jesus, né? Que é um mestre nas nossas almas, é o anjo guardião do planeta, né? A ele, recorremos a ele, porque ele, como nosso amigo maior, nosso irmão maior, vai chegar a nós aquilo que nós necessitamos. Nós conectamos, chamemos por Jesus. Jesus, ele é o guia, ele é o benfeitor, né, da humanidade, mas entre ele e nós existem os nossos benfeitores espirituais, né, que nos precedem do berço e aguardam após o túmulo para a nossa avaliação. Então nós temos que ter essa certeza de espíritos benfeitores velam por cada um de nós. Então todos nós somos assessorados por espíritos nobres, guias mentores, aqueles que são os anjos tutelares das tradições religiosas, né, que podem realizar, que não podem realizar as tarefas que nos cabem, mas somos convidados, né, a realizar essas tarefas aos olhos divinos. Mesmo que o sofrimento bata a nossa porta, esses seres angélicos nos inspiram, nos conduzem por um caminho de segurança, dando-nos recursos para que a gente possa lograr o êxito. Então, é muito necessário. E Jesus, nosso mestre, ele afirmou, né, nas suas palavras, né, nos seus ensinamentos, que nós buscássemos e nós acharíamos, que batêssemos a porta e ela se abriria, que pedíssemos e seríamos atendidos. Então, nós temos que recorrer na hora da dor, do sofrimento, compreender o amor de Deus por nós, como Ele nos ama, como Ele nos quer bem. Nós estamos aqui na Terra, né, para a nossa evolução espiritual, e para essa evolução espiritual nós necessitamos de auxílio. Né? Mesmo que nós saibamos caminhar com nossas próprias pernas, nós necessitamos do auxílio. A nossa condição inferior ainda, né? Nós necessitamos de apoio. E Deus nos oferta, porque Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa vitória, Ele quer que nós cresçamos. Então, esses espíritos protetores virão a ter conosco através, muitas das vezes, do nosso desdobramento, do sono. Né? A hora que a gente dorme, nós somos levados às religiões onde nós poderemos refazer nossas forças e nos traz novamente após o nosso despertar diário para continuarmos firmes com a certeza que nunca estaremos sozinhos. Então, um momento importantíssimo de nos conectar com a espiritualidade através da oração, no momento que a gente vai dormir. Então, que a gente tenha, né, na hora que a gente vai se deitar, boa leitura, bons pensamentos, ouvir coisas boas. Então, é a importância de se conectar com a espiritualidade, com nossos mentores, né, nossos protetores, que eles vão nos dar aquilo que a gente necessita naquele momento. Então, a gente vai aonde que nós estamos sintonizados. Então, temos que sintonizar com a espiritualidade para que a gente possa estar com eles. E a importância de agradecer no momento do despertar. Né? Agradecer por termos recebido inspiração, por recebermos, né, o remédio espiritual que a gente necessitava para nos dar a força para que a gente pudesse continuar. Agradecer principalmente o despertar. Então, é muito importante. Então, seres abençoados, né, eles estão ao nosso lado o tempo inteiro, em todas as circunstâncias. Jamais se impacientam conosco, jamais nos abandonam literalmente. Mesmo quando eles, né, nós estamos em desequilíbrio, vociferando, agredindo, né? Quando nós estamos em situações que
que eles acham que não deve ser adequado, eles ficam à nossa retaguarda, nunca nos abandonam. Eles trazem a inspiração que nós precisamos. Então, vigilantes, eles utilizam de cada ensejo de nos instruir, de nos orientar, né, com segurança, na marcha no nosso progresso. Então, eles envolvem, né, nós em ternura em comum, né, mas nunca concordam com nossos erros. Eles ficam alegres com a nossa vitória, mas entristecem quando a gente insiste nos erros, porque nós erramos diariamente e muitas das vezes nós cometemos os mesmos erros, muitas das vezes em várias encarnações. Então, eles ficam muitas das vezes entretecidos com isso. Então, eles trabalham, né, muito, muito, muito pelo bem. Eles confiam que nós vamos conseguir. Eles nos dão coragem para que a gente possa continuar, né, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Eles nunca nos censuram, porque a sua missão é realmente, né, edificar o amor, aquilo que nós precisamos. Então, eles nos levantam após a nossa queda, né? Eles permanecem conosco, que a sua meta é a nossa evolução. Então, esses seres abençoados são lições vivas de amor, que nunca se cansam. Milênios, né, estão conosco para que nós possamos ter essa força, essa coragem, para que a gente possa crescer. Então, cada criatura no mundo encontra-se vinculado a um espírito protetor, em que pode e deve buscar inspiração, deixando ouvir, deixando-se conduzir em nome da misericórdia divina. Esse espírito protetor é o teu mestre, é amigo mais próximo. Então, nós precisamos nos conectar com ele, né? Confiar no seu amor. Lembrando sempre, onde quer que nós estejamos, independente do grau de dificuldade, de nossos problemas, de nossas dores, nós devemos chamar por nossos amigos da espiritualidade maior. Deus, na sua infinita bondade, permitirá que nós sejamos socorridos, né? Em todos os momentos, nós precisamos confiar sempre, né? Nós precisamos entender que Deus se faz presente nas mais variadas formas. Nós temos que a Ele recorrer, né? Abramos os nossos corações, as nossas almas, para que essa sintonia, né, possa estar conosco, né? Por bondade, por missão, eles aceitaram a tarefa de ser os nossos guias, nos amparar e nos fortalecer. Então, independente do nome que nós chamarmos, independente de como nos referirmos a eles, né, anjos da guarda, espírito protetor, eles estão aqui para nos ajudar, para nos amparar e nos proteger em vários momentos na nossa vida. Nós precisamos confiar. Quantas vezes que a gente achava que os problemas não seriam resolvidos e a gente recebia a inspiração necessária. Então, este momento que nós estamos passando, né, ímpar em nossas vidas, nessa encarnação, porque nós não sabemos que passamos em outras, essa pandemia, né? Quantas pestes a humanidade já teve. Mas hoje nós estamos vivendo. E é uma coisa assim que muitas das vezes a gente se sente sozinhos, né? Quantas pessoas se sentem sozinhas, sentem medo, sentem revolta por toda essa situação de estar em casa. E esse momento é um momento muito importante para que a gente possa sintonizar, né? Que a gente possa aproveitar esses momentos que nós estamos passando para refletir. E se nós estamos refletindo, nós temos que sintonizar com aquilo que aqui vai nos trazer benefício. E o benefício é se conectar com a espiritualidade maior. Então, nós que possamos, né, em todos os momentos, elevar nosso pensamento a Deus e, principalmente, sempre, 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 acreditar. Não estamos sozinhos. Sempre, em todos os momentos. Né? Vamos encerrar nesse instante. Espero que os esclarecimentos que a espiritualidade, né,
está sempre nos ajudando, esse estudo, que a gente possa, né, confiar na bondade de Deus, na bondade dos nossos mentores espirituais, nossos protetores, e na hora da maior aperto, na maior dor, na maior que a gente sentir assim, mais sozinho, nós possamos lembrar do nosso amigo Jesus. Então nós vamos encerrando nesse instante, lembrando de uma poesia muito bonita, né, que é Pegadas na Areia. Eu acho que essa poesia ela traduz esse comprometimento que os nossos protetores, espíritos protetores têm conosco, né, de nos guiar, nos amparar. Quantas vezes que a gente sente, né, que a gente está sozinho, quantas vezes que a gente sente que a gente está amparado, porque a gente não deixa, né, a espiritualidade chegar até nós. A gente, com essa revolta, a gente acaba criando uma capa em nós. E essa revolta faz com que a gente não perceba que a ajuda está conosco, que nós não estamos sozinhos nunca. Então, essa poesia, eu acho que ela traduz justamente aquilo que nós precisamos, né, nos conectar com a espiritualidade. Então, essa poesia diz, né, uma noite eu tive um sonho, né? Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e através do céu passavam-se cenas na minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou, diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas das vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. E isso entristeceu-me deveras, e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo, porque nas horas que mais necessitava de ti, tu me deixastes. E o Senhor me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aqui eu, nos braços, te carreguei. Então vamos confiar em Deus, confiar em Jesus, confiar na espiritualidade, nos nossos amigos, que nunca estamos sozinhos, que muitas das vezes quando choramos, muitas das vezes quando sentimos um peso maior em nossos ombros, Jesus está nos carregando, nos aliviando, nos amparando em todos os momentos. Muita paz para todos.